Inteligência financeira para o crescimento patrimonial. Olá, olá! Estamos aqui em mais um episódio do Pode Simplificar. Hoje, com um convidado especial, mas calma que eu já apresento ele. Primeiro, vou apresentar as minhas fiéis escudeiras. Ao meu lado está Laís Freire. Oi, Gi. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tema bastante interessante hoje. Tenho certeza que vocês vão gostar. Com certeza. E na minha diagonal, Michele. Olá, pessoal. Oi, Gi. Oi, lá. Um prazer estar aqui no episódio número 40. E realmente o tema de hoje está especial e convidados também, né? Com certeza, Mi. Acho que vale a gente fazer aquela entonação que a gente sempre gosta para o convidado. Sim. Com vocês, Diego Mendes! Olá, boa noite a todos. Obrigado, é um prazer estar aqui. Hoje é um desafio, né? 3 contra 1 aqui. É verdade. Mas vai dar certo. Tá preparado? Estou preparadíssimo. São muitas perguntas, assim. Isso que eu ia falar. As brincadeiras à parte, é uma honra de verdade estar aqui e contribuir com o pessoal aí que acompanha vocês. Obrigada pela presença, Diego. Inclusive, Gi, queria pedir para você ler aí o currículo do nosso convidado. Com pro certeza. pessoal. Um currículo extenso, né? Ele que é uma verdadeira referência no mercado financeiro desde 2016, formado em relações internacionais, ele é sócio em 3 negócios de sucesso. Como gestor licenciado da Demicon, ele lidera a maior administradora independente de consórcios do Brasil. Segundo o Banco Central, com 33 anos de trajetória. Além disso, é assessor financeiro pela XP Investimentos, gerenciando um portfólio impressionante de 150 milhões sob custódia. E se isso não fosse o suficiente, nosso convidado também é investidor no mercado imobiliário e fundador da Morada, empresa dedicada à construção de casas de médio e alto padrão. Seja muito bem-vindo, Diego. É um prazer tê-lo conosco. E vamos para mais um episódio, né? Você vê aí pelo currículo dele que temos um convidado aqui de responsa. De peso, né? Peso. Não, acho que foi muito honroso da sua parte colocar o meu currículo nesse patamar, nesse palco, mas de verdade, até para a gente introduzir um pouco o tema, eu sou filho de professora, meu pai é comerciante, e aonde eu cheguei, e eu sei que isso não é nem a sombra, né, do que ainda há de vir, é tudo fruto de conhecimento, muito trabalho, né? Você comentou, né, que a gente faz gestão lá de 150 milhões, mas não sou eu sozinho, né? Então, tem os meus sócios em todos os negócios, né? Porque eu acredito que a gente não constrói nada grande sozinho. Então, você se cercar de pessoas fortes, melhores que você, né, na medida do possível, sempre vai te ajudar a prosperar mais, a atingir um nível de crescimento financeiro, patrimonial, além da onde você imaginou chegar, né? Então, muito humildemente, eu estou aqui hoje nessa posição, mas eu acredito que todo mundo pode chegar, né? E foram muitos desafios, né, durante o percurso. Sempre, né? A nossa vida é pautada em desafios, né? Com certeza. E hoje nós trouxemos um tema, que é a inteligência financeira, né? Mas assim, a inteligência não se trata apenas de acumular riqueza, mas sim de entender como fazer o dinheiro trabalhar ao seu favor. Isso é o primeiro ponto que a gente cita aqui nas nossas perguntas, Diego. Então, para que fique um pouquinho mais claro para os nossos ouvintes e telespectadores, você pode começar explicando o que seria ter inteligência financeira quando falamos em crescimento de patrimônio? Então, esse é um tema, a inteligência financeira é um tema bastante amplo, né? Para a gente conseguir resumir, assim, numa frase, o que seria isso, né? Se a gente for olhar, buscando fazer uma explicação de forma sucinta, né? Hoje, a gente vive num país onde a educação financeira base, ela ainda não existe, né? Então, existem projetos, coisas que estão buscando ser implementadas nesse assunto para buscar fomentar, de fato, o interesse para empreendedorismo, finanças, tudo mais, investimentos. Mas o brasileiro, se você pegar a matriz de aprendizagem de Martin
Broadwell, acho que é isso. Se você googar aí, você vai achar matriz de aprendizagem. É nada mais do que um eixo cartesiano, né? E com os estágios de consciência e competência das pessoas, né? Quando a gente fala da área financeira, mais de 90% do público brasileiro ele é um inconsciente incompetente. Ou seja, ele não sabe que ele não sabe que não sabe. Ele tem um problema e ele não é consciente desse problema. Então tem muito a ser feito para a gente chegar aqui e trazer esse conceito mais aprofundado, né, para o nosso público. Mas vamos lá, então buscando resumir, né, inteligência financeira para crescimento patrimonial nada mais é do que você dominar o assunto de dinheiro, né, e como ele se aplica no seu meio, que é o nosso meio social, para que você tenha liberdade, né, de escolher fazer o que você quer, na hora que você quer, com quem você quer, quando você quer. A gente até comentou isso no episódio passado sobre a questão da educação financeira. Nós tínhamos que aprender na escola. Acho que na educação básica ali tinha que ter a questão da educação financeira, porque você acaba criando uma empresa ali, mas vai no susto, né? Vou administrar. Hoje existe dentro das grades ali educacionais do Brasil, já existem projetos de formação na área financeira / investimentos, porém apenas MBAs. Então você tem que primeiro ter uma graduação para depois buscar esse conhecimento, né? Eu tenho o exemplo de um amigo e cliente também. Ele é um funcionário público, carreira já consolidada, mas é uma pessoa muito inteligente que é sedenta por conhecimento também, que fazem seus investimentos ali. Ele buscou fazer uma faculdade de economia, acreditando que na faculdade de economia ele aprenderia mais sobre investimentos. Baita frustração. Nossa. No meio do caminho ele caiu a ficha nele, né? E aí ele, por orgulho, terminou a faculdade. Mas ele falou, cara, eu não aguento mais isso, não encontrei o que eu procurava. Isso tem poucos anos atrás, né? Hoje ele teria como fazer um MBA desses, né? Mas a gente ainda carece. Né? Então a gente está falando aqui da grade de ensino superior, imagina o ensino básico, né? Não existe isso. E antes de eu te fazer minha pergunta, Diego, gostaria até de externar que, na verdade, eu sou uma admiradora sua, viu? Na verdade, assim, Diego iniciando, né, comentando sobre o quão é importante a gente estar junto, né, de pessoas ali que a gente se inspira, né, e que a gente quer alcançar, e eu, às vezes, ali com o Diego, vamos fazer uma reunião, né, vem aqui no meu escritório, eu gosto muito de estar perto dele, né, aproveito para externar esse meu carinho pela pessoa dele, e admiração, viu? Obrigado, trabalho. Obrigada. E a minha pergunta é o seguinte, o que você considera como princípios básicos na educação financeira, né, assim, para quem vai começar a investir? Porque eu pergunto isso porque eu ligo muito a questão da inteligência financeira, educação financeira, a comportamento. A gente sabe que tem muita ligação, né, o financeiro, as atitudes, ela também vem ali do que a gente carrega, né, de aprendizado, dos anos e tal. Assim, o que você diria de princípios básicos para quem vai começar a investir? Então, Michele, assim, todos nós vivemos em bolhas, né? A neurociência vai chamar isso de mapa de mundo, né? A sua realidade. E a sua realidade você constrói, você falou de comportamento, né? Você constrói de acordo com as suas experiências e aprendizados que você teve no passado. Então, quando você era pequena, eu era pequeno, todos nós aqui, dentro dos nossos lares, quando você chega nesse ambiente, você é como se fosse um computador zero de fábrica. Ele tem lá um Windows ou um iOS instalado, mas ele nunca foi utilizado. Quem começa a utilizar essa máquina são os seus pais, que vão instalando programações nesse computador que é você. Uhum. Então, você vai sendo formatado de acordo com as crenças que os seus pais carregam. Exato. E, além das crenças que eles estão instalando em vocês, a gente, as suas experiências ao longo da vida também vão
criando, para quem já assistiu o filme que acabou de sair no cinema, Divertidamente, o né? Divertidamente 2, vai entender o que eu estou falando. Você tem lá Você estava falando, eu estava pensando no filme. as conexões neurais, né, que criam o seu ser, né? Então as suas experiências vão te trazendo essa formatação, e aí você se encontra numa bolha, que é a forma como você enxerga o mundo, como você enxerga valores e princípios, como você enxerga o seu relacionamento com o dinheiro. Entendeu? Então, quando a gente fala de princípios básicos, depende muito desse ponto de partida que você surgiu. Em algum momento da sua vida, todos nós vamos ter esse tipo de confronto. Eu tive isso, né? Antes de vir para o mercado financeiro, eu tive esse confronto de identificar que, peraí, aquilo que eu aprendi não é aquilo que vai me levar para onde eu quero chegar. E esse é um código poderoso. Aquilo que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para onde você quer chegar. Você precisa aprender coisas novas. Você precisa ressignificar algumas das crenças que você instalaram em você ou que você instalou em você mesmo. É porque você precisa viver as suas próprias experiências. Exato. Sim. Como se fosse uma virada de chave. É uma virada de chave total. Total. Então, a partir daí é que você vai ter uma projeção de, poxa, peraí, eu estou aqui, quero chegar ali, num outro lugar, existe uma distância de onde eu estou para onde eu quero chegar, e me falta um bocado de conhecimento, de experiências novas a respeito desse assunto. A gente está falando de investimentos, finanças, patrimônio. Como que eu faço isso? Porque eu não aprendi lá atrás. E agora eu me reconheço necessitado dessas informações. Então você tem que, de fato, começar a entender o jogo do dinheiro, investimentos financeiros, negócios, né? E o princípio de tudo se você não sabe aonde começar a investir, invista em você mesmo. É o melhor investimento que você pode fazer. Isso, às vezes, nem requer dinheiro, né? Hoje, nas plataformas aí, YouTube, esse canal aqui, tem várias fontes de conhecimento gratuito que já podem te ajudar a ter uma evolução significativa, inclusive, né? Pandemia, por exemplo, foi um momento que eu aproveitei muito para consumir esses conteúdos, assim, né? Estava ali, fechado e tal. Né? Exato. Então, quando você se dá a oportunidade de investir em você, você com certeza começa a construir os seus princípios básicos para lidar com o dinheiro. Não sei se eu respondi bem a sua pergunta. Sim, com certeza. E é tão interessante que quando a gente fala em virada de chave, não é um processo tão fácil, né, tão simples, porque é largar o comodismo. Geralmente é largar aquilo que você já está acostumado, que é mais cômodo, né, e partir para um outro caminho diferente, né, que vai ser trilhado. É só você pensar assim, Mi. Desde a era mais primitiva, o nosso corpo ele é formatado para sobrevivência. Então ele quer economizar energia a todo custo, né? Então, quando você fala de sair da zona de conforto, é quase como lutar contra algo que é inevitável. O seu corpo, a sua mente, a todo tempo, vai querer te trazer para essa zona de sobrevivência, segurança, entendeu? Então, para você, de fato, construir um patrimônio relevante, e aí quando eu falo relevante, obviamente, o conceito de riqueza vai muito de indivíduo para indivíduo. O conceito de riqueza para mim pode ser querer ter uma mansão de 50 milhões, 10 carros na garagem, super luxuosos, ou pode ser ter uma fazenda e criar um gado ali, uma vida mais simples. Mas para um caminho ou para outro, eu preciso construir o caminho para essa conquista, né? Então, assim, você se colocar intencionalmente em situações desconfortáveis é o que vai permitir você ter um crescimento patrimonial exponencial. Você pode chegar onde a média vai chegar, mas você pode ir além se você se colocar intencionalmente em situações de desconforto. Isso é um trabalho diário, né? E aí vai depender, porque para você fazer isso sozinho é muito difícil. Vai requerer que você tenha um ambiente de pessoas em busca do mesmo propósito. Sim. Se você não começar a desconectar de pessoas
que puxam você. Lembra, a gente vive numa bolha e dentro dessa bolha tem pessoas que vivem junto com você. Uma tribo, né? Sim. Quando você começa a querer sair estourar essa bolha, quem está dentro fala, opa, não, pera, onde você vai? Volta para cá. Sim. Então, você continuar andando com as mesmas pessoas, é pouco provável, né? As pessoas que estão com você nesse momento que você não está satisfeito com ele, né? É pouco provável que você vá, de fato, conseguir sozinho uma superação. Não é impossível, mas é muito difícil. Então, você vai ter que, sim, estourar essa bolha, se desconectar de algumas pessoas, ou várias delas, e encontrar novas pessoas para andar com você nesse novo caminho. É um E é desafio. aquilo, né? Nós somos a média de 5 pessoas ao nosso redor. Exato. E olha, a gente não está nem falando de investimento ainda, né? Entendeu? Mas Tem porque tanta Tudo isso é para chegar certamente no foco, né? Uhum. Até porque é mentalidade, né? É. Então, assim, investimentos tá também como a gente pensa, acredita. Mia, você falou tudo. Uma vez, não muito, muito distante, o Flávio Augusto, que é um grande empresário brasileiro, todo mundo deve conhecer, ele disse assim, cara, se me tirassem tudo, minhas casas, meus carros, todo o meu dinheiro, todos os meus negócios, tudo, eu reconstruiria tudo em menos de um ano. Por quê? Porque não levaram tudo. Eu tenho a minha mente. Eu sei como fazer o dinheiro. Eu sei como reconstruir a riqueza que eu tenho. E é sobre isso. O jogo começa na mentalidade. Depois a gente vai falar de investimentos e tal. Mas o jogo é a mentalidade. Vamos chegar no investimento agora, então. Vamos. Quando a gente fala em investimento, falo por mim, primeira coisa que eu pergunto, quais são os riscos? A gente tem um medo de investir por medo dos riscos, do que pode ocasionar ali na frente essa decisão. E aí vem de encontro com essa pergunta. Como balancear riscos e retornos ao escolher investimentos para o crescimento patrimonial? Laís, eu vou te dizer o seguinte. O maior risco é você não assumir riscos. Por quê? Porque quando você entra nessa mentalidade, de novo a mentalidade de não sei se eu vou estar vivo amanhã, mas eu prefiro ter a segurança do meu emprego. Tudo isso te faz voltar para aquela tal zona de conforto, aonde você tem a sensação de uma falsa segurança. Não, tá tudo bem aqui. Só que você está cheio de riscos e inconsciente deles. Entende? Então, o maior risco é você não assumir riscos. Quando você toma a decisão de um investimento, você nunca deve fazer essa decisão pautado por desconhecimento. Você nunca deve investir em nada que você não conheça. Se você tem uma atitude como essa, qual que é o seu risco? É só você olhar aí para a galera que está investindo em pirâmides financeiras, caindo, né, em golpes. A gente teve uma aqui na nossa região, né, não muito tempo atrás, mas pelo Brasil inteiro, pessoas famosas caindo em golpes assim. Por quê? Ganância. Você vê o colega ganhando dinheiro, entre aspas, né, ganhando dinheiro com aquilo, ele te recomenda, você vai lá, faz, entra no movimento, né, sem estudar, sem conhecer a empresa, aonde que eles vão investir o teu dinheiro. Não, tá pagando 5, 10% ao mês. Pô, aonde você ganha isso? Sentado na sua cadeirinha ali, no seu sofá. Não ganha. E não existe. Esse é um tipo de retorno que não existe. Nenhum investimento financeiro paga isso, tá? De forma consistente ao longo de vários meses e anos. Então, Laís, assim, nunca assuma nunca faça um investimento do qual você desconhece. Óbvio que você pode não saber tudo, está tudo bem, mas o tanto de informação que você coletou precisa ser suficiente para você conseguir tomar uma decisão de é um bom investimento, quero fazer, ou não é um bom investimento, ou não é um momento para eu fazer esse investimento agora, entendeu? Mas o risco, ele faz parte da vida. Você pode sair daqui agora, um assalto, um atropelamento, um escorregão, né? Qualquer coisa pode acontecer. Meu sogro recentemente estava em casa tranquilinho, teve um problema de saúde grave. Estava tudo bem, uma pessoa nova, saudável e tudo mais. Pode acontecer, tem risco. Então, o que você faz hoje, quando a gente fala de investimento,
A busca do investimento é para que você se blinde cada vez mais dos riscos que você consegue ver, dos que você não consegue ver. Indo ao encontro aos riscos, né? Muitas pessoas erram, né? Na hora de tentar aumentar o seu patrimônio. Como que a gente pode evitar esses erros, assim, de uma forma geral? Vamos lá, Giovana. O erro, ele está associado majoritariamente pela falta de conhecimento, como a gente falou há pouco, e por você não estar no ambiente certo. Né? Lembra, as pessoas te influenciam. Então, exemplo, eu tenho uma cliente que recentemente, ela tinha um projeto, planejamento para compra de um imóvel, e aí de repente ela morava de aluguel, ela já tinha um certo volume financeiro investido, e ela queria dobrar ainda esse volume financeiro que ela tinha ali, e depois que ela dobrasse, uma parte seria para a aquisição de um imóvel. Legal, ela já tinha um projeto, já tinha um planejamento. No meio do caminho, a proprietária do imóvel de locação, né, pediu o imóvel de volta, ela se viu na necessidade de procurar um novo lugar para morar. Nesse trajeto de procurar um novo imóvel, ela identificou uma, entre aspas, oportunidade. Nossa, achei um imóvel abaixo do preço. Acho que vou antecipar a minha compra. Eu falei, bom, tudo bem, dinheiro você tem, só que você vai ficar zerado, conta raspada. Não, mas é uma oportunidade. Peraí, vamos lá, vamos conhecer o conceito de oportunidade? O que você chama de oportunidade? Geralmente as pessoas identificam oportunidade como, nesse exemplo, um imóvel abaixo do preço. Só que ela não parou para perceber que tem um monte de imóvel abaixo do preço. Vai ter hoje, vai ter amanhã, e vai ter depois de amanhã, e sempre vai ter oportunidade. Então, a oportunidade não é o fato de você encontrar um imóvel abaixo do preço. É você estar preparado para essa aquisição. Entende? Exatamente. Então, não era o cenário ali, e ela acabou tomando uma decisão emocional. Voltando à nossa mente aqui, quando a gente fala de investimento, a gente sempre olha mais o lado racional das coisas, né? Mas quando a gente fala de compras, né, até mesmo o investimento, muitas vezes você faz pelo viés emocional, né? Então, você viu um imóvel se encantando com ele, é um problema, porque você vai acabar tendenciando a tomar uma decisão voltada ao lado emocional, e aí você acaba penalizando o lado matemático, porque se a gente falar de imóvel aqui, como investimento, a maior parte dos brasileiros, ao final da sua jornada econômica, terá constituído como o maior patrimônio, está falando de crescimento de patrimônio aqui, né? O maior patrimônio da grande maioria dos brasileiros é o imóvel próprio. Ele chegou lá, 65 anos, aposentou, zerou o game, entre aspas, né? O maior patrimônio que ele tem naquele momento da vida dele é o imóvel. 300 mil, 1 milhão, 2 milhões, não sei. Como ele comprou esse imóvel? Financiado, 20, 30 anos. Por esse período, ele prejudicou a família dele, a educação dos filhos, a viagem, tempo de qualidade com a esposa, com os filhos, em detrimento da conquista desse imóvel sonho. Né? Culturalmente. Pagando o dobro, o triplo. Exato. Então ele fez uma aquisição mal planejada. E ele encerra esse ciclo batendo no pé e falando, cara, isso aqui é bom negócio. Uma grande conquista, um bom negócio. E não foi, porque ele deixou um monte de coisa para trás. Deixou de apreciar momentos como uma viagem. Às vezes a pessoa deixa de fazer muitas coisas, né? Exato. Então, você perguntou como evitar esse tipo de erro. E o erro, ele só é ruim quando você não aprende com ele. Né? O problema desse exemplo que a gente trouxe aqui é que você pode demorar um tempão para descobrir que errou, né? 30 anos, às vezes. Ou no meio do caminho e de repente ainda dá tempo de você corrigir a rota, né? Mas eu diria o seguinte, para responder a tua pergunta, Giovana. Não evite o erro, mas busque cometer muito mais erros. Tanto que você conseguir. E aprenda com eles, claro. Com certeza. Né? Porque quanto mais você errar e aprender, mais rápido você vai crescer e melhores as decisões de investimento que você vai fazer. É verdade. Erros em pouco tempo, né? A gente resolve em pouco
errar rápido e aprender rápido. Esse é o segredo. É o ciclo. Porque não tem como evitar o erro. É. Esse é o ponto. É inevitável. Você vai errar. E faz parte do crescimento. E faz parte do crescimento. E a gente volta na questão de ter também pessoas, né? As pessoas que a gente anda, né? Porque se você busca tal objetivo, é muito interessante você andar com alguém que já atingiu algo parecido, né? Que já tem expertise. Parece que as coisas fluem, né? Flui. E acaba que novas pessoas te dão novas ideias. Né? Te ajudam nesses momentos. Esses momentos cruciais. Exato. Você fica perdido. Se você tiver alguém que já passou por essa experiência e possa agregar de alguma forma nesse seu problema, vai ser ótimo. Ter o quem, né? É importante. Bom, e Diego, quais são os sinais de que alguém está no caminho certo para alcançar um crescimento patrimonial significativo? Legal. Mi, eu penso assim, se você não tiver objetivos traçados, você não tem como metrificar se você está de fato no caminho certo ou não, né? E a falta de planejamento é um problema sério, né? As pessoas fazem muitas coisas por movimento. Tipo o Martinho da Vila, né? Deixa a vida me levar e as coisas vão tocando. A hora que eu comprei um imóvel agora e comprei um carro depois e fiz um investimento ali, aí mudei de emprego lá, e as coisas meio que vão acontecendo assim, né? No movimento. E isso é meio ruim, né? Pode ser que você se dê bem, mas a grande probabilidade é que isso não te leve para um caminho de crescimento patrimonial, né? E até para a gente voltar um passo antes nesse ponto, as pessoas perseguem muito o fator milhão, né? O 1 milhão é um número meio áureo, assim, né? Todo mundo deseja ter 1 milhão, conquistar, ganhar 1 milhão em alguma coisa, ter 1 milhão. Só que 1 milhão, sinto muito dizer isso para vocês, não resolve a nossa vida. Não mesmo. De ninguém. Se você tem um filho, teu custo, né? Tem pesquisas e estudos que mostram isso, o teu filho vai te custar 1 milhão ao longo da trajetória de educação dele. Né? Do nascimento aos 18, 20 anos dele ali. Entendeu? Talvez faculdade, enfim. Cada filho, você tem 2, 3 filhos, pensa aí, 3, 4 milhões. É um patrimônio, gente. E o segredo de tudo se você analisar bem, todos nós produziremos 1 milhão ao longo da nossa jornada econômica. O segredo é quanto você reteve dessa produção de dinheiro que você fez. Você é uma fábrica de dinheiro. Aí o que você faz com o seu dinheiro? Você come ele todinho? Ou você trata ele como semente? Faz ele dar filhotinhos? Verdade. É o gastar menos do que ganha, né? Eu tenho quase que um mantra, assim, vamos dizer, que tem me ajudado bastante. A minha e a minha esposa também. São 3 regras básicas. Viva com a metade do que você ganha. Eita, a galera já olhou assim, meu Deus, como isso? Complicou o cenário, hein? Viva com a metade do que você ganha. É um processo, você vai buscando esse equilíbrio. Tem um porquê disso. Busque constantemente aumentar as suas rendas. Então, eu falei de um ponto importante aqui. Tenha mais de uma renda. Não tenha a sua renda principal apenas. Tenha uma renda extra e uma renda passiva também. Ninguém pode ter menos de 3 rendas. E o terceiro ponto esteja sempre flexível para todos os meses ajustar os 50%. Porque no meu caso, talvez no caso de vocês, a renda de vocês é variável. Então, tem meses que você vai ganhar mais, tem meses que você vai ganhar menos. Então, o meu custo fixo ele não pode estar parametrizado num range muito alto, porque o mês que eu ganhar menos, eu não vou conseguir salvar a outra metade. Né? Então, por que eu tenho que viver com a metade do que eu ganho? Porque a outra metade é o dinheiro que eu trato como semente e reaplico. Eu quero que ele me dê filhotinhos. Para que eu chegue um crescimento patrimonial tamanho e dinheiro para mim não é mais um problema. Eu não vou sentar no restaurante com a minha esposa depois e olhar do lado direito primeiro, depois escolher pelo lado esquerdo. Eu não quero ter esse problema emocional de
escolher pelo valor, não pelo que eu quero, entendeu? E aí, quando a gente fala de crescimento patrimonial, um jeito simples de ajudar o pessoal de casa é, se você pudesse se aposentar hoje, a idade que você tem, com tudo que você quer realizar ainda, e talvez você nem sabe o que quer realizar ainda, mas considera isso. Considera essa invariável de incerteza que você ainda tem, porque está tudo bem. É só um exercício, né? Se você pudesse se aposentar hoje, a sua idade, tudo que você quer construir e conquistar, qual seria a renda, hipoteticamente, que sustentaria você com essa liberdade financeira? Vamos falar aí, 5 mil, 10 mil, 15 mil, 30 mil. Pega esse valor que você encontrou, multiplica por 300. Uma forma fácil de fazer essa conta. O valor que você encontrar é o valor do patrimônio que você precisa ter. Ele é aplicado numa renda fixa simples, sem arroz com feijão, seguro, né, livre de risco. Quando a gente fala risco aqui do mercado financeiro, né, você vai ter essa renda vitalícia. Até porque a fase produtiva vai passar, né, de todo mundo. Então, quando passar a fase produtiva, é o que realmente a gente investiu, o que a gente criou de patrimônio que vai. E aí você me traz uma reflexão que me ajudou muito no meu início, quando fui picado pelo bichinho do mercado financeiro, quando eu li o livro do Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki, né? É um clássico da literatura financeira, está na prateleira das livrarias aí há mais de 20 anos, já teve várias reedições, né? E eu recomendo que você leia. Tá? Lá o Robert Kiyosaki, que foi um cara que inclusive formou a riqueza dele, o patrimônio dele no mercado imobiliário, ele traz muitos conceitos para nós ali. E um deles é sobre, talvez seja até familiar para vocês, é o conceito de ativos e passivos. Né? Vocês trabalham com empresas e tal, quando vocês olham ali, balancete e tudo mais, aparece lá, né? Que a empresa tem de passivos e ativos. Na nossa vida pessoal, financeira pessoal, é igual. Qual é o início da jornada para todo mundo? É um primeiro emprego. Né? Então, você tem um estágio, começa ali. Geralmente você começa ganhando um pouquinho. Por exemplo, no meu primeiro estágio, eu ganhava R$350. Dava para fazer muita coisa, né? Beleza. Em algum momento esse valor ele vai aumentando. Você sai do estágio, dali a 6 meses, 1 ano. Você ainda tem um pouco de ajuda dos pais, provavelmente. Vai para uma vaga de assistente. Você está ganhando R$1.000 agora, um salário mínimo, 1.200 e pouco. Beleza. Mais um vale ticket, um negócio assim e tal. Você começa a comprar uma roupinha, começa a ir no cinema no final de semana, sai com a sua galera. Você começa a ter sentir a emoção da liberdade, né? Ainda não é uma total liberdade, mas se você começa a ser independente ali, né? Dos seus pais. Isso é uma emoção legal, né? Legal, você quer mais disso. Aí você busca, agora vai para uma vaga de analista, tá ganhando R$3.000. Chega um momento que a hora que encaixa a parcelinha, aí você começa a fazer o quê? Então, você tem a sua renda permite você começar a fazer pequenas despesas. E a hora que a sua renda aumenta um pouquinho, você faz o quê? Compra passivos. O que é passivo, gente? Passivo e ativo. Conceitualmente, muito simples. Ativo, tudo que coloca dinheiro no seu bolso. Passivo, tudo que tira dinheiro do seu bolso. Então, a jornada do brasileiro normalmente começa a ganhar um dinheirinho, começa a fazer algumas despesas, assim que aumenta um pouquinho, encaixa uma parcela. E compra um passivo. Compra um carro, uma moto, daqui a pouco é um imóvel, e ele passa a vida inteira dele sustentando um passivo. Entende? Uhum. Qual que é o ciclo, só para concluir, qual que é o ciclo que o Robert Kiyosaki fala? Esse não é o caminho certo. O caminho certo é, eu começo a ganhar a minha renda, e da minha renda eu vou construir ativos. E os ativos vão retroalimentar as minhas rendas. E aí eu consigo ter a minha renda principal, e os ativos me dão renda extra e renda passiva, e essas rendas todas é que vão alimentar aquilo que eu não consigo evitar, despesa, passivo, entendeu? Mas é um negócio, se você também não fizer ajustes, né?
diminui o quadro de funcionários, muda, forma uma squad nova ali, enfim, faz ajustes, economiza custos, isso também pode, se você não fizer essa adaptação, o cenário econômico também pode te afetar, né? Assim como o cenário interno também pode te afetar. Né? No mercado financeiro, a gente analisa os negócios, os riscos dos negócios, sobre a ótica de risco sistêmico e o risco não sistêmico. Então, basicamente o risco de eu mesmo me quebrar, tomando uma atitude errada, contratando um CEO não tão competente para aquela função, enfim, decisões internas equivocadas, ou o cenário externo que me afeta, né, de fora para dentro, e isso também me faz ruir. Né? Então, assim, economia, Laís, é um organismo vivo. Ninguém esperava uma pandemia. Né? Ninguém esperava uma pandemia. Assim como ninguém esperava, talvez, uma guerra, como a gente está vendo agora. Né? Tudo bem, se você está mais antenado, você é um estudioso desse mercado, por exemplo, o Bill Gates já havia alertado sobre uma crise pandêmica, né, sanitária, alguns anos antes da pandemia. Mas por quem é cravar que aconteceria agora, da forma que aconteceu, enfim, né, são muitas variáveis ali. Então, tem pessoas que ficam olhando para esse cenário ali e até ficam meio bitoladas, né? Não, que agora vai acontecer aquilo outro e tal, e começa a tomar algumas atitudes assim meio drásticas, né? Com relação à alocação dos investimentos deles ali. Mas tudo uma questão, novamente, como você enxerga o mundo, qual é o seu mapa de mundo. Quanto mais você expandir esse mapa de mundo, quanto mais experiências você trouxer e quanto mais experiências dos outros você puder aprender, né, com os erros e acertos dos outros, porque isso aqui é onde está a sabedoria, né? Então, eu tenho o conhecimento e tenho a sabedoria, né? Sabedoria é eu aprender com os erros alheios, né? Para que eu já nem precise passar por eles. Então, isso me traz ao conceito de um crescimento ainda mais exponencial. E é muito difícil, assim, a gente conseguir se blindar de tudo. É praticamente inevitável. Você vai fatalmente, em algum momento ou outro, talvez você tenha até tomado a decisão certa, mas uma variável que você não esperava aconteceu e o investimento não vai tão bem. Né? Mas quanto mais diversificado você tiver, não que você tenha que diversificar excessivamente, né? Mas tudo depende da forma como você aloca os seus investimentos. Então, se você, sei lá, quantos negócios você tem, quantos investimentos financeiros você faz, fundos imobiliários, ações, renda fixa, criptomoeda, internacional. Então, novamente, faça investimentos de acordo com os seus conhecimentos. Não sabe, é igual quando você ia na praia quando era criança. Sua mãe, seu pai, quem era o teu tutor ali, olha, Michele, ó, Laís, entra, mas a água no umbigo. Né? Água no umbigo, sinal de perigo. Então, todo investidor que entra para o nosso escritório, lá para a nossa assessoria, o início dele, quando ele diz para a gente que ainda não tem muita experiência, é igualzinho quando a sua mãe dizia água no umbigo, sinal de perigo. Ou seja, nem água no umbigo, bota o pezinho primeiro, sente a temperatura da água. Sentiu? Respira um ar assim. Fica aí um momentinho. Agora dá um passo. Deixa a água subir na canela, no meio da canela. Assim você vai até chegar, talvez água no umbigo para você já é risco demais. Talvez água no pescoço para você está tudo bem. Mas cada um tem uma sensibilidade. Eu gosto de ir até aqui. Não, eu gosto de menos. Então, por exemplo, nos meus investimentos, eu tendo hoje a não mais ter tantos investimentos de renda variável, porque esse risco, né, tem ali uma certa volatilidade embutida, eu coloco nos negócios, aonde eu tenho mais percepção do que está acontecendo, das variáveis econômicas que estão afetando ali ou não, entendeu? Por quê? Porque assim eu blindo os meus investimentos e eu tenho, não total, mas eu tenho uma parte do poder de tomar decisão de, olha, vamos para cá, vamos para lá, vamos ajustar essa rota. Né? Igual o barco, né? O veleiro. Para onde está o vento? Aí você vai
ajustando a sua vela. É na direção certa. É. Muito bacana. Eu vou deixar até o nosso convidado beber uma água, né, gente? Porque Obrigado. ele merece, depois de tantos ensinamentos, né? Até o meio do nosso episódio, mais ou menos. Agora eu quero falar sobre as nossas redes sociais. Assim, vale sempre lembrar que se vocês se inscrevem no nosso canal, os conteúdos começam a aparecer para você de forma mais rápida, né? Mais constante. Exato. Então, assim, se inscrevam no nosso canal, curtam o nosso conteúdo, né? E nos sigam também nas redes sociais. Lá a gente tem todo dia tem uma postagem nova, a gente sempre atualiza de uma forma muito leve. E você pode entrar em contato com a gente lá também para o segundo ponto, que a Michelle agora vai dar um recadinho para vocês. Sim, eu quero deixar o recadinho que a gente está com essa oportunidade onde a sua marca, a marca da sua empresa, pode fazer parte aqui do nosso projeto, do Pode Simplificar, fazer parte desse projeto que leva um conteúdo de forma simplificada para empresas, empresários, empreendedores, né, para as pessoas, através do patrocínio aqui do Pode Simplificar. Aqui abaixo nós vamos deixar o contato da nossa assessora para você saber mais informações, como funciona. É só chamar ela aqui no contato abaixo e a sua marca pode estar aqui com a gente. Perfeito. E Diego, você quer deixar suas redes sociais para quem quiser te encontrar, conversar com você? Claro, Diego, @Diego G mudo, né? Diego G Mendes. Instagram, basicamente, Diego Mendes no LinkedIn. Ok, nós vamos deixar aqui abaixo também. Obrigado. Bom, eu anotei aqui um ponto para a gente conversar, que é referente ao consórcio. A gente sabe que o consórcio tem algumas pessoas que falam positivo, outras não, então a gente gostaria que você esclarecesse, trouxesse isso para a gente. Assim, o que você considera o consórcio, se você considera ele como uma estratégia viável na busca para aumentar o patrimônio, né, de forma planejada e segura, especialmente comparando com outras modalidades de investimento. Legal. Até agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre o consórcio. A gente hoje está à frente da BMCOM aqui em Santos, né? E o produto ele já existe desde 1960 no Brasil, tá? Eu tenho até que tomar um pouquinho de cuidado para falar sobre, porque neste exato momento, na internet, a palavra consórcio é uma palavra-chave quente. Então tem muita gente produzindo conteúdo sobre. Então, tenho certeza que o vídeo de vocês vai viralizar por conta disso. Que bom! Isso é bom. Vamos falar mais. Vamos falar de consórcio, né? Aproveitem aí a onda. Mas qual é o ponto, né? Primeira atenção que eu gostaria que todo mundo tivesse, os ouvintes também, aqui do Pode Simplificar, é que quando você faz um comparativo na internet, a maioria das pessoas que estão fazendo análise, né, sobre a ferramenta, estão sempre olhando com um viés lógico por trás daquela análise. Qual que é o viés lógico? Financiamento e consórcio, qual é melhor? Quem faz essa pergunta é a pessoa que está olhando pelo viés lógico do consumo primário, ou seja, quero comprar minha casa, meu apartamento. Qual é o melhor caminho para isso? Ninguém está falando de como ganhar dinheiro, como usar a ferramenta para o crescimento patrimonial de uma maneira inteligente. Então, existem várias formas de você usar a ferramenta, né? Porque a ferramenta por si só não faz isso, né? Mas você consegue fazer muito dinheiro com a ferramenta. Tá? Então, muito cuidado quando você vai ver ali alguém criticando, porque a maioria dessas pessoas que estão criticando nunca trabalharam na área. Eles conhecem totalmente. Então, e pensa no imediatismo, né? De já querer. Você pega hoje mesmo. E o consórcio não é assim, né? Hoje mesmo pela manhã, eu vi um grande influenciador, um dos maiores aí do mercado. Ele pegou a onda, a palavra-chave do momento, vou gravar um vídeo. Só que ele nunca trabalhou nessa área. Por que você promove um conteúdo do qual você não domina, com o risco de levar a falta de informação ou uma informação equivocada? Eu acho isso muito prejudicial e acontece muito, infelizmente.
Apenas por troca de likes, né? Exato. Então, eu penso assim, com muito cuidado a respeito desse assunto. Mas vamos lá. Consórcio, gente, existe então desde 1960 e pode ser sim uma ferramenta poderosa para o seu crescimento patrimonial. Tem como você fazer a conquista de um imóvel de 1 milhão pagando no teu consórcio menos de 100 mil. É algo Nossa. fantástico, né, É. gente? Novamente, o consórcio faz isso? Não. Existe uma estratégia para isso. Né? Sim. Então, existem várias maneiras de você usar a ferramenta para a formação de patrimônio, para o ganho de dinheiro. Outra maneira que, no caso aqui, só a Demicon hoje tem esse braço operacional. Né? Você pode pegar sua carta contemplada, de exemplo, 500 mil, e comprar um imóvel de 1 milhão em um leilão. Você ganhou 500 mil nessa compra. Você não tirou R$1 do seu bolso, exceto as suas parcelas ali, até a contemplação, certo? Você pegou a sua carta e comprou um imóvel em leilão. Dá ou não dá para fazer dinheiro com isso? Dá para você usar a ferramenta como parte da sua diversificação de aplicação, formação de ativos, na formação do seu crescimento patrimonial? Tá. Né? Então, e o financiamento também, tá? O financiamento também é uma ferramenta que pode ser utilizada para a formação de patrimônio. Eu tenho, por exemplo, as minhas 2 primeiras casas de investimento, eu fiz com financiamento. Eu construí 2 casas, eu e os meus sócios, nós construímos 2 casas de 1 milhão cada uma, 1,5 milhão cada uma, na verdade, sem colocar R$1. E aí? Com financiamento. Aí você fala, não, financiamento é ruim, você joga no Google, financiamento é bom, todo mundo vai dizer, até o chat GPT vai dizer que financiamento, né, paga um juro alto, ok, tal. Eu não estou me preocupando com o juro, eu estou me preocupando com aonde eu vou aplicar esse dinheiro, como o retorno desse investimento vai pagar a minha dívida. É a estratégia, né? O que a gente está falando aqui. Justamente Investir de forma inteligente. Que é a questão da alavancagem com capital de terceiro. Exato. E esse conceito, novamente, reforço aqui, está lá no Pai Rico, Pai Pobre. Tá? O Pai Rico, Pai Pobre, ele ensina o que o americano chama de OPM, uma sigla, né? Significa Other People Money. Se você googar Other People Money, você não vai achar muito conteúdo produzido aqui no Brasil sobre. Tá? Tem alguns poucos vídeos no YouTube de quem, né, gravou ali esse conteúdo, mas sem muito aprofundamento ainda. Tá? Mas basicamente o que o Robert ensina dentro desse conceito? Other People Money, ou seja, o dinheiro do outro. Como utilizar o dinheiro do outro para gerar riqueza para mim. Você está começando do zero. Você tem R$0. Você pode fazer um negócio com múltiplos reais de lucro para você, se você conhecer o conceito do OPM. Basicamente é você encontrar um bom negócio, ou alguém que domina um assunto dentro de um segmento ali, sabe fazer dinheiro ali, e uma outra parte que tem o dinheiro. Você faz as 2 partes se beijarem, se conectam, elas produzem um novo negócio, você fica com uma parte desse negócio para você, quase como uma intermediação, corretagem, algo nesse sentido. Mas dentro do livro lá, ele ensina você a fazer melhor, né? Aqui eu só trouxe um conceito mesmo do que seria o APM. Mas ele ensina como você aplicar isso dentro do mercado imobiliário, por exemplo. Ficamos com a lição de casa de ler esse livro, né? Tem que ler. E olha... Verdade. Porque a gente tinha aquela visão meio do financiamento engessado, consórcio engessado, só daquela forma, eu tenho que pagar juros, eu acabo... Vamos analisar isso? Por que o brasileiro é louquinho para quitar dívida? Para fazer mais uma. Não, ele não faz, ele até faz. Porque ele não aguenta mais pagar juros. Não é? Mas assim que ele faz uma dívida, qual que é o sentimento? Quitar o mais rápido possível. Né? Quando a gente fala de sonho da casa própria, quem na verdade colocou esse sonho em mim? Foi meu pai e minha mãe? Mas, tá bom, quem colocou esse sonho neles? Porque se é um sonho da maioria da população,
não é só da minha mãe e do meu pai. A galera tem o É. mesmo sonho. Por que isso? E se você voltar um pouquinho mais no tempo, você vai lá para a Revolução Industrial, quando começam as indústrias a crescerem, as cidades começam a prosperar, e aí os grandes industriários, eles precisam o quê? Que a classe proletária esteja mais próxima das fábricas, para poder produzir. A fábrica não pode ficar parada. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa se juntar ao banco e falar, banco, eu preciso que você me ajude a criar casas ao redor aqui da minha indústria, para ajudar o pessoal a morar próximo do trabalho. Daí nasce o quê? O sonho da casa própria. O banco conta um storytelling para você. Histórias mudam, movem o mundo, né? Conta um storytelling, olha, o sonho da casa própria, a grande conquista, tal. Começa a contar uma história linda, maravilhosa, e ainda vende o financiamento para você comprar a casa. Isso vem se alastrando culturalmente até os dias de hoje, passando de geração a geração. Então, será que o sonho da casa própria é realmente um sonho seu? Ou foi implantado em você? Lembra da programação que fizeram com você? Quais são os seus reais sonhos? Pelo que você está disposto a de fato lutar? Porque muitas pessoas, todo mundo deseja o prêmio das coisas, né? Todo mundo quer ganhar na Mega Sena, todo mundo quer um monte de coisa, mas nem todo mundo está disposto a pagar o preço. Então, prêmio e preço, né? Você quer? Tá bom, mas você está disposto ao preço disso? Acordar cedo, trabalhar, estudar e tal, errar e perder dinheiro eventualmente, enfim. Qual é o preço? Está disposto? Porque aquilo que você está disposto, né, a passar é de fato aquilo que você realmente quer. Eu realmente desejo isso. Né? Eu quero uma casa minha? Quero, mas não estou a fim de ficar 30 anos pagando por ela. Né? E o que o Robert ensina, quando a gente fala de dívida negativa, dívida de passivo, é que eu nunca tenho que pagar pelas minhas dívidas. Quem tem que pagar são os meus ativos. Ou seja, se eu parar de trabalhar, as dívidas continuam pagas. Esse é um conceito que quase ninguém fala. Se minha empresa quebrar, a dívida do meu imóvel, a dívida do meu carro, o passivo, eu pago. Porque eu já fiz ativos. Os ativos pagam isso. Acabou. Eu só uso a minha... Num nível mais evoluído, ele até usa esse mesmo conceito para puxar a sua vida, né? Eu meio que trabalho assim pelo hobby mesmo, né? Eu tenho ativos que pagam o meu custeio de vida e os meus passivos. Mas tudo é uma fase de crescimento, né? Crescimento pessoal, crescimento financeiro e crescimento patrimonial. Caramba! Muito conhecimento. Muito conhecimento. E como é importante, né, a gente conversar com quem realmente entende, né? Os nossos ouvintes e telespectadores vai ser muito bom, né? Tenho certeza disso. Eu tô aqui só absorvendo essa informação. A gente absorve aqui, depois a gente vê na gravação, depois vê no YouTube. Olha, até para complementar, nada do que a gente está conversando aqui hoje será válido se você não aprender alguma coisa com isso e aplicar alguma coisa com isso. Com certeza. Senão passar batido, né? Você perdeu tempo e jogou o conhecimento no lixo. Exatamente. Né? Você tire uma ação nova para você aplicar na sua vida hoje, certamente vai ter valido a pena. E acho que até entrando nesse mundo de dicas, a gente sempre pede para o nosso convidado deixar uma frase de inspiração, uma frase pílula para os nossos telespectadores e ouvintes, que esteja voltada ao tema que a gente conversou hoje nesse episódio tão enriquecedor. Só olhar para essa câmera, que é toda sua. Que bomba, hein? Que bomba, joguei na sua mão agora. Assim, não preparei nada, mas eu quero deixar aqui uma citação da Bíblia que diz em Romanos 12:2, se não me engano, diz o seguinte: transformai-vos pela renovação da vossa própria mente. Tudo que a gente falou aqui hoje tem a ver majoritariamente com mentalidade, né? E se você não mudar a sua mentalidade em primeiro lugar,
jamais você vai conseguir ter inteligência financeira e construir um patrimônio relevante para a sua vida, para a sua família, para garantir a educação dos seus filhos, para garantir que você, de fato, conquiste o teu imóvel próprio. Porque eu não sou daqueles que defendem, não, mora de aluguel forever, né? Não, o aluguel ele é temporário e é estratégico. Em algum momento você vai sim ter o seu imóvel próprio, mas tem um caminho, uma jornada certa de planejamento para isso. Então, reveja suas crenças, veja quem tem a mesma crença e aonde essa pessoa chegou. Se ela chegou aonde você também quer chegar, você está no caminho certo. Se não for o caso, você precisa transformar a sua mente. Siga esse caminho, busque sempre conhecimentos novos, experiências novas, errar mais e aprendendo com cada erro que você comete, e busca sabedoria espiritual, né? Porque eu acredito que isso muda bastante coisa, né? Então, a mente transformada, ela é igual um paraquedas, né? Abriu, não fecha mais. E isso te garante sim um crescimento material, mas com a sabedoria você tem um crescimento ainda mais rico do que somente o material. Porque o material, né, você conquista, mas ele fica para outra pessoa quando você partir, né? Com certeza. Mas o que você de fato leva está na sabedoria. É assim como o homem aprendeu com a contemplação da natureza. Ele viu que Deus criou, ele viu a ave voando, ele criou um avião, né? Mesmo antes da tecnologia no seu tempo, por exemplo, o Leonardo da Vinci, ele já, acho que 100 anos antes de sair o 14 bis ali, sem tecnologia, mas ele projetou lá o primeiro, né, desenho de um helicóptero, né, de um avião. Como? Buscando sabedoria, buscando olhar ao seu redor e entender como as coisas funcionam, né? Então, quando a gente fala de dinheiro, é a mesma coisa. A gente vive, né, numa sociedade, entre aspas, organizada, né? E existe um jogo sendo jogado aqui. Você precisa entender qual é esse jogo do dinheiro para, de fato, ter a inteligência financeira que você precisa para crescer o seu patrimônio. Nossa, muito legal, Diego. Acho que será ótimo para todos os nossos ouvintes tudo que foi abordado nesse episódio. Te agradeço mais uma vez pela sua presença aqui no nosso episódio, no nosso podcast. E chegou a hora, né, gente? Chegou a hora do fim, né, Diego? Muito obrigada por aceitar o convite, pela presença. Passou tão rápido, né? Dava pra ficar mais. Outro. Exato. Tem sempre uma oportunidade, né? Muita sabedoria. Finalizamos, né? Ai, que pena, gente. Mas eu agradeço. E em nome das meninas também. Estamos aqui, nossos ouvintes assistam esse episódio que, olha... E assim, não é só assistam, que quando eu falar esse recado, você já vai voltar no fim do episódio. Mas assim, assistam novamente, porque... Curtam, compartilhem. Exatamente. Tem muita coisa aí para vocês aprenderem. E nós aprendemos hoje. Verdade. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Um beijo. Tchau, pessoal.